Oi, gente, é nós aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm já vai estabelecer a relação entre a tensão elétrica, tá? Que é essa letra aqui, o V, tá? Alguns livros didáticos trazem como U também, a corrente I, tá? E a resistência R. O que vai tratar isso? Essas relações entre V e R são relações lineares, ou seja, ao, ao passo que eu vou aumentar uma coisa, eu vou diminuir outra, tá? E só antes da gente começar a falar dessa relação da primeira lei de Ohm, é só para falar de corrente elétrica, tá? O que é corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo, tá? O fluxo ordenado, tá? De cargas num fio condutor. Vocês estão vendo esse fiozinho aqui, ó? Aqui embaixo, aqui, ó, tá? Ele tá um corta a seção transversal dele aqui. E eu tenho ele mostrado aqui, tipo se fosse um pedaço de fio mesmo, um pedaço de fio propriamente dito, tá? Na hora que eu for alterando a, a tensão e a resistência nesse quadro aqui à direita, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, a tensão V, tá? A unidade dela é volts, tá certo? A unidade, volts. E a resistência, a unidade dela é ohm. Então isso aqui são o quê? São grandezas elétricas, tá? Grandezas elétricas, certo? Grandezas escalares, porque elas não são grandezas vetoriais, tá certo? Não é um vetor, são grandezas escalares, elas têm uma unidade, tá? Um módulo, né? Um valor e uma unidade de medida, certinho? Então, deixa eu só passar o PET colorado aqui, tá? Pra gente simular. Isso. Então, olha só, deixa eu limpar ele aqui, tá? Eu limpei, vai fazer uns barulhinhos aqui bacaninhas. Então, eu tô com 4, atenção aqui, então eu tenho 4,5 volts, a resistência eu tenho 500 ohm, ohm, tá? O-H-M, ohm, essa ferradurazinha aqui, ó, tá? É a unidade de resistência. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Então eu tenho, ó, a tensão aqui, 4,5, vocês estão vendo essas pilhazinhas aqui? Essas pilhazinhas, ó, elas têm 1,5, 1,5, 1,5, não é isso? Então tá dando 4,5, né? 4,5 volts, tá? Unidade de tensão, tá? Muita gente fala voltagem também, mas enfim, né? Pode falar voltagem ou tensão, certo? Tá dando 4,5, nesse quadro à direita você vê que tá dando 4,5, aqui então tem três baterias aqui, ó, ou 3 pilhas, tá? 3 pilhas. Eu tenho uma corrente de conta de 9 miliampere, tá? Corrente de 9 miliampere. A unidade de corrente elétrica é o ampere, tá certo? É ampere. Então, à medida que eu for alterando essas grandezas elétricas aqui, tipo a tensão e a resistência, tá? Eu vou ter uma alteração na corrente, tá? Vocês vão verificar, a gente vai verificar que a corrente, tá? No caso aqui, a corrente ela é constante, ela não vai se alterar, ela é constante. Então, eu tenho aqui, ó, acima aqui nessas letras V igual a I vezes R, tá? É a lei de Ohm. É a equação, tá? Que fala sobre a lei de Ohm. É a equação que conceitua, né, a lei, que justifica a lei de Ohm. V igual a I vezes R. Os livros podem trazer U também, U igual a R vezes I ou I vezes R, não tem muito problema. Vamos então começar a simular aqui, ó. Eu estou com 4,5. Primeiro, eu quero diminuir a tensão elétrica aqui, ó. O quadrinho aqui, vocês estão vendo que tem um cursor aqui, eu vou alterar a tensão, ó. Então, deixa eu alterar a tensão aqui, eu vou diminuir ela, ó. Deixa eu diminuir, ó. Ó, tô diminuindo, tá vendo?
diminuindo, 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 diminuindo. O que que aconteceu, né? A corrente, tá? Ela diminuiu aqui, ó. Mas vocês notem que a resistência, né, ficou grande ali. Então deixa eu aumentar a tensão, aumenta a tensão, tá vendo? A resistência ficou menor do que a tensão. A letra ficou maior e a resistência. Agora vamos fazer uma alteração aqui, ó, na resistência, ó. R, tá vendo? Aí a corrente ficou maior, tá? Que eu diminui, como eu diminui muito a resistência, aí a passagem da corrente ofereceu menos resistência, tá vendo? 48,4 mA foi menos resistência. Aí se eu aumentar agora a resistência, ó, a tensão, tá? Ficou menor do que a resistência, não é? Então, a gente nota que isso aqui, ok, inversamente, ok, proporcional. Se você aumenta o V, a tensão, você vai diminuir quem? A resistência, tá? E ao passo, se aumentar a resistência, você diminui o quem? Diminui a tensão também, tá certo? Então, isso é bacana esse simulador aqui, ó. Ok. Então, a relação entre essas duas grandezas é justamente isso, a relação que é inversamente proporcional, né? Porque à medida que eu aumento o V, eu diminuo o R, tá? Diminuo o V, aumento o R e assim por diante, tá certo? Aí vocês olham, notam os valores da corrente lá, que tá alterando, ó. A corrente tá alterando aqui, certo? Ok? Beleza. Então, essa é a primeira parte aqui da aplicação da lei de Ohm, né? Muito simples, a lei de Ohm, porque ela só vai relacionar. Agora, tem como a gente relacionar a lei de Ohm com potência. Por quê? A potência vai ser igual ao quê? A tensão vezes a corrente, tá? Essa potência. Por exemplo, o chuveiro que tem 4.400 watts, tá certo? Ou 5.500 watts. Isso, gente, é potência. A unidade de potência é o watt, tá certo? Watt é o W, um W, watt. Então, a gente pode relacionar também a tensão e a corrente para calcular a potência, já que a potência é a tensão vezes a corrente, P igual a V vezes I. Outra forma que eu posso relacionar a potência, tá, é com a energia elétrica. Então, se a energia vai ser a potência vezes o tempo, né? A potência vezes o tempo, ou seja, é o quanto um aparelho, né, consome, tá? Um determinado intervalo de tempo. Então, quanto maior a potência de um aparelho, tipo chuveiro, ferro elétrico, né? Eles, eles têm o que? Maior potência, tá? Então eles vão gastar mais o que? Mais energia, tá? Então a energia vai ser a potência do aparelho, tá? Vezes que a corrente que está sendo usada, certo? Aí tem alguns aparelhos, tá? Que são chamados de resistivos, tipo o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, a torradeira, são resistivos. Por quê? Porque eles têm o quê? Resistência elétrica, o secador de cabelo, tá? Eles são chamados de resistivos, tá certo? Então, como eles têm essa resistência elétrica muito, tá? Geralmente a resistência elétrica deles ali está relacionada com a sua potência, tá certo? E com o consumo de energia. Esses são os vilões da casa da gente. Por quê? Eles consomem mais energia, tá? Lembrando que energia é igual a potência vezes o tempo, então eles vão consumir mais, tá? Esses aparelhos resistivos, eles consomem muito mais do que outros tipos de aparelho, tá certo? Do que a lâmpada também ela pode ser o quê? Se for aquelas lâmpadas de filamento, elas são resistivas, né? Aquelas de filamento é resistivo. Hoje em dia a gente tem usado LED, né? Lâmpadas de LED, né?
Por quê? Porque elas não têm esse elemento resistivo, ou seja, não tem uma resistência, tá? Lembrando que quanto maior a resistência, né, num fio aí, tá? Quanto maior a resistência, você vai ter o quê? A resistência está relacionada à potência também. Quanto maior a resistência, se tiver uma potência alta, né, uma resistência grande, vai oferecer maior dificuldade para a corrente elétrica passar, para esses fluxos, né, esses fluxos de elétron passarem, tá certo? Esse fluxo ordenado. Geralmente a gente fala elétron, tá? Pode ser os carga positiva, também pode ser os prótons, mas a gente trata do elétrico, né, da carga negativa que a gente está mais acostumado, tá certo? Mas então, é, essas lâmpadas que eu estou dizendo aqui, elas aquecem menos porque a questão da resistência tem a ver com também a... Gente, eu acho que meu Meet caiu aqui, mas enfim, tá? Eu vou continuar aqui. Se o Meet caiu, aí vamos ver. Então, deixa eu só dar uma olhada, depois eu volto para fazer o vídeo novamente.